Olá, seja bem-vindo à unidade 3 do curso de tutoria online. A proposta dessa unidade é compreender as atribuições pedagógicas, gerenciais, administrativas, sociais e técnicas do tutor. Compreender também como essas atribuições produzem efeitos no processo educativo. Vamos lá? Bem, nós vimos na unidade anterior que tutores e docentes possuem atividades e atribuições que são distintas. Se do ponto de vista do processo educativo os dois possuem algumas semelhanças, por serem ambos educadores, sob a perspectiva técnica, em relação às suas atribuições específicas, há muitas diferenças. Como pontuamos desde o início, estamos nos fundamentando nos documentos oficiais do Ministério da Educação para definir essas atribuições, principalmente nas descrições da Universidade Aberta do Brasil. Então, quem é o tutor EAD e quais são suas atribuições? Vamos responder essas questões, mas antes é preciso dizer que, para além das atribuições específicas, o tutor é um grande mediador da comunicação virtual de aprendizagem. É ele o sujeito que promove e provoca os alunos para que conscientemente compartilhem suas reflexões, suas compreensões e suas atividades. Assim, para que possamos partir para a tecnicidade da ação do tutor, temos que ter em mente que no processo pedagógico da educação à distância, ele é figura elementar para a construção do conhecimento coletivo, planejado por uma equipe multidisciplinar, composta por coordenadores, designers instrucionais, professores, supervisores, revisores e que tem como ponta desse grande emaranhado de conhecimento o tutor. Para que nós possamos ter uma ideia mais clara das atribuições pedagógicas do tutor, nós vamos explicar cada uma delas a partir das definições fornecidas pela Universidade Aberta do Brasil em seus editais e documentos oficiais. Primeiro, dar instruções diretas aos alunos. Esta primeira atribuição corresponde à função de fornecer aos alunos as informações necessárias para que eles possam desenvolver suas atividades. Isso significa que o tutor deve conhecer todo o material da disciplina pela qual ele é responsável. Sendo assim, é importante que o tutor tenha o acesso aos conteúdos que são ministrados, não é? E, consequentemente, realize a leitura desses materiais e assista às videoaulas relacionadas quando essas fizerem parte aí do modelo pedagógico aplicado, né? O processo de ensino-aprendizagem é um recíproco e dialógico processo, ou seja, o tutor também aprende. É uma via de mão dupla. O tutor deve compreender que a sua ação educativa parte de sua postura para a aprendizagem. Dessa forma, para que as instruções sejam fornecidas diretamente aos alunos, é necessário que o tutor tenha acesso aos conteúdos que foram planejados para a disciplina. Vale destacar que dar informações não significa somente repetir conteúdos, mas sim compreendê-los, significa que o tutor deve possuir um domínio da sua área de conhecimento e demonstrar competência epistemológica para que possa dar esse suporte direto aos alunos. Realizar perguntas diretas, né, para motivar os estudos. Essa atribuição corresponde ao papel motivacional do tutor. A partir de sua competência técnica, ele deve provocar no aluno a busca pelo conhecimento e por novas informações. Isso significa exercer a sua função de orientador da aprendizagem, o que fomenta o desenvolvimento do estudo independente desse aluno, normalmente isolado, solitário, sem a presença física do tradicional professor presencial. Sendo assim, o tutor tem como atribuição mediar essa relação do aluno com os conteúdos que foram planejados e ministrados pelos professores autores ou palestrantes. Como promotor dessa reflexão constante, o tutor não pode limitar a sua atuação somente para reforçar conteúdos e conceitos ou incentivar a memorização e cópia de informações já presentes nos materiais. A sua atribuição nesse processo é também buscar metodologias que se voltem para a qualidade da aprendizagem, valorizando a pesquisa e, no caso, o ambiente virtual em questão permita trabalhos em grupo. Um exemplo de trabalho em grupo pode ocorrer em perguntas realizadas no fórum, a fim de motivar a colaboração mútua entre os alunos na busca por resultados que aí ultrapassem o que está previsto como conteúdo do material.
Outra questão é oferecer sugestões e promover a autorreflexão do estudante. Além de motivar os alunos a buscar novas informações, o tutor, como orientador e mediador da aprendizagem, deve ser capaz de promover a reflexão sobre as novas informações trazidas pelos alunos, né? Vale dizer que o tutor não precisa se limitar à resposta dos alunos, ele pode se antecipar, trazendo também informações e sugestões que promovam essa autorreflexão. É importante salientar que sugestões e autorreflexão do estudante não estão ligadas somente aos conteúdos específicos do currículo planejado. Como mediador do ambiente à distância, o tutor precisa promover a autorreflexão sobre a postura desse aluno também enquanto discente, ou seja, em relação à sua autodisciplina, à sua atuação no ambiente virtual junto aos colegas. Oferecer feedback, né? O feedback aqui é entendido como retorno, né? Ou orientação do processo. No processo educativo como um todo, o tutor possui uma atribuição avaliativa que corresponde às devolutivas fornecidas aos alunos, ou seja, ao feedback. O tutor precisa estar aberto ao diálogo. Essa é uma competência fundamental no papel da tutoria, né? A empatia, compreender os anseios e as angústias dos alunos que estão realizando um curso à distância e que, apesar da previsão de autonomia de estudos, ainda não estão preparados para exercê-la. Sendo assim, é papel do tutor saber desenvolver essa comunicação interpessoal que considere a subjetividade e a individualidade dos alunos. O feedback é um elemento importante no processo de mediação, já que exige do tutor estratégias para fornecer soluções e críticas aos alunos de maneira que esses compreendam que se trata aí de um processo de crescimento e aprendizagem, né? Não é fácil elaborar um feedback. Existem várias formas e estratégias já desenvolvidas na educação à distância para que os tutores consigam resultados desse processo. Por isso, essa disciplina dedica um tema específico para falarmos de feedback, já que essa é considerada uma das principais atribuições educativas do tutor. Outro item, suporte na estruturação das tarefas cognitivas. Como você sabe, a educação à distância exige disciplina e organização, né? A maioria dos alunos da EAD tem a sua origem na educação presencial, ou seja, para que esses alunos e alunas, o curso EAD seja proveitoso, significa que, às vezes, ele está com contato inicial com o EAD, nunca teve nenhuma experiência com essa modalidade de ensino. Por isso, é natural que eles sintam-se um pouco perdidos com o processo de sistematização do ensino à distância, né? Ao se deparar com uma quantidade enorme de informações, tanto de conteúdos quanto técnicas e operações, você geralmente recorre à intervenção e mediação do tutor, para que possa se organizar, né, diante de tantas novidades nessa experiência educativa. Por isso, fornecer o suporte para que os alunos estruturem as suas tarefas cognitivas, organizem as ideias, direcionem a atenção para os conteúdos, para sistematizar os seus estudos e assim conseguir um maior aproveitamento e desenvolvimento da aprendizagem é uma das atribuições que são pedagógicas do tutor, certo? Bem, como mediador da relação entre a instituição e os alunos, o tutor possui várias atribuições administrativas e gerenciais. A gente vai explicar elas a seguir. Encorajamento dos alunos para que postem mensagens. Os indicadores oficiais demonstram que a educação à distância possui números de evasão maiores do que a educação presencial. Segundo vários estudos, isso se dá por conta do clima de envolvimento dos alunos com o ambiente virtual de aprendizagem. Vários fatores, como a interface do ambiente virtual, o material didático, número de atividades a serem realizadas, acabam por influenciar no processo de evasão. No entanto, inúmeros autores identificam que as instituições que não possuem um trabalho de tutoria focado no atendimento das demandas administrativas apresentam um número maior de evasão. O que isso quer dizer? Isso significa que o aluno que experimenta pela primeira vez a educação à distância e não está acostumado a esse processo mais individualizado de aprendizagem, ou seja, o aluno que não foi preparado para a autonomia no processo de ensino-aprendizagem, vai ter dificuldades em continuar motivado para terminar o seu curso. Sendo assim, uma das atribuições gerenciais do tutor é a de encorajar esses alunos a postarem mensagens. Por isso, o tutor precisa conhecer as ferramentas disponíveis no ambiente virtual com o qual ele trabalha e utilizar essas ferramentas de forma estratégica para motivar os alunos. Um exemplo, se o seu ambiente virtual de aprendizagem permite avisos gerais para todas as turmas,
Utilize esse recurso semanalmente para se apresentar aos alunos e se colocar à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Você pode utilizar essa ferramenta também para reforçar alguns conceitos quando perceber um grande número de dúvidas em determinado conteúdo. Ou seja, como tutor, não é possível aguardar passivamente que o aluno entre em contato. É necessário ação constante de mediação e de intervenção para que os alunos não se sintam sozinhos. Outra questão, entrega de trabalhos no prazo informado. O tutor tem como atribuição conhecer o calendário de entrega das atividades e da realização de provas, para que ele possa informar prontamente aos alunos quando estes solicitarem. Porém, não basta conhecer as datas. Para informar de maneira responsiva, é necessário que o tutor esteja ativo na educação à distância, reforçando comunicados da instituição junto aos alunos, reiterando as datas de entrega e provas. Caso haja o recurso de acompanhamento de acesso aos materiais no ambiente virtual, o tutor tem como atribuição aí reforçar, digamos, a data de início e término de um determinado conteúdo, assim como chamar a atenção dos alunos ausentes para que finalizem aí as leituras e videoaulas em tempo hábil, né? Essa é talvez a atribuição gerencial mais importante da atividade de tutoria, pois, via de regra, o maior impacto administrativo e gerencial da educação à distância está na perda dos prazos por parte dos alunos, aqui acarretando inúmeros chamados e pedidos de prorrogação ou requerimentos para a equipe operacional. Portanto, a atuação mitigadora do tutor a fim de impedir que os alunos percam prazos e datas é fundamental para minimizar os impactos operacionais e administrativos. Mais um item, administrar as discussões e trabalhos. Alguns modelos de educação à distância prevêem a realização de trabalhos em grupos, trabalhos que podem ser realizados por meio de ferramentas específicas que permitem aí, portanto, a interação dos alunos em um espaço virtual. Ou trabalhos que são realizados em parte no ambiente virtual e em parte presencialmente nos polos de apoio. Qualquer que seja o modelo adotado pela instituição, o tutor tem como atribuição gerenciar o processo de realização dessas atividades. É parte da sua função organizar as discussões, direcionar as datas em caso de conflitos internos dos grupos, administrá-los em busca de uma solução aí que privilegie o processo de aprendizagem desses alunos. Ok? Esclarecer as regras da instituição. O ensino à distância apresenta a necessidade de inúmeros manuais e tutoriais que expliquem ao aluno o funcionamento, as regras e as normas da instituição e do curso para o qual ele se matriculou. Como o acesso a essas normas se dá principalmente pelo ambiente virtual, as dúvidas que surgem são geralmente direcionadas à principal figura mediadora entre o aluno e a instituição, que é o tutor. Por estarmos falando de regras institucionais, cada instituição de ensino possui uma normatização específica. Algumas definem que o tutor deve responder a todas essas dúvidas operacionais e administrativas, e outras já definem que o tutor deve dar apenas uma orientação ou um encaminhamento, né? E indicar os caminhos aí que o aluno precisa procurar para que possa esclarecer as suas dúvidas administrativas. De qualquer forma, seja direta ou indiretamente, o tutor tem como atribuição essa relação mediadora entre a instituição e aluno, a fim aí de esclarecer as regras vigentes e, por isso, conhecer todos os manuais disponibilizados, sejam eles os pedagógicos ou administrativos, é uma atribuição fundamental do tutor para que os alunos consigam obter aí, a partir dele, as informações necessárias e esclarecer as suas dúvidas administrativas, né? Outra atribuição é a de presença e de notas de fechamento, aí, abertura de fóruns, né? As instituições possuem também regras específicas quanto à composição do seu processo de avaliação. No entanto, a maioria delas atribui ao tutor a função de lançamento de notas e abertura de fechamento de fóruns. Algumas instituições possuem avaliações totalmente informatizadas em que a atuação do tutor não se faz necessária nesse processo, né, administrativo gerencial. Outras instituições possuem abertura e fechamento de fóruns automáticos, cabendo ao tutor somente o papel pedagógico de interagir e motivar os alunos quanto à participação nos fóruns, assim como o papel gerencial, digamos, de administrar os trabalhos propostos e reiterar as datas de início e fechamento dos mesmos. No entanto, para as instituições cujo sistema de avaliação e fóruns não estejam automatizados, cabe ao tutor essas funções de atribuição de presença, de lançar as notas no sistema da instituição e de abertura e fechamento dos fóruns.
Como acabamos de ver, o tutor é o principal mediador entre o aluno e a instituição. Sendo assim, ele possui ainda a atribuição de suporte social. É o tutor que facilita, digamos, a comunicação entre os discentes e as instâncias institucionais. Nesse processo de suporte social, o tutor cumpre uma função de colaboração mútua. É ele que é responsável por construir a relação de parceria da instituição com o aluno e de efetivamente realizar o processo educativo no que tange o seu planejamento, a sua execução e sua avaliação. Isso quer dizer que o tutor é a figura principal no processo educativo para a composição de uma educação à distância que realmente seja dialógica e proporcione aí a construção de conhecimentos múltiplos. Quanto ao seu papel de suporte técnico, é importante salientar que o tutor não tem como competência o conhecimento técnico do funcionamento de sistemas, ou seja, ele não é um técnico em tecnologia da informação apto aí a solucionar problemas de sistema. A sua atribuição técnica nesse sentido está em compreender quais são as ferramentas disponíveis no sistema para que o processo comunicativo e de mediação da aprendizagem possa ocorrer. A compreensão desse funcionamento e o uso dessas ferramentas junto aos alunos podem, digamos que, elucidar estratégias de ensino e comunicação que funcionam bem, assim como as ferramentas que não funcionam ou precisam de melhorias. Essa é uma atribuição técnica do tutor, a de avaliador das funcionalidades dos mecanismos disponíveis no ambiente virtual e, consequentemente, do reporte, ou seja, da transmissão da informação à coordenação e à supervisão sobre a sua efetividade. Além desse suporte administrativo interno, como conhecedor das ferramentas e funcionalidades, o tutor deve também auxiliar os alunos no uso dessas ferramentas, esclarecendo dúvidas simples, sobre, por exemplo, como responder ao fórum, como enviar uma mensagem para o tutor, uma dúvida para a secretaria, ou mesmo como encaminhar uma dúvida para o suporte técnico de tecnologia da informação, para o caso de alguma ferramenta do sistema não estar funcionando adequadamente para aquele aluno. Portanto, vimos nessa unidade que as atribuições do tutor podem ser diversas e que é importante perceber-se como mediador da aprendizagem. O tutor não desempenha uma ação intuitiva, e sim uma ação profissional de quem tem como função a provocação constante para a construção do conhecimento coletivo na educação à distância. É o tutor quem possibilita um ambiente de autodisciplina, de autonomia e de responsabilidade do aluno em relação ao seu processo de aprendizagem. Portanto, cabe a ele desenvolver as estratégias cooperativas para que essa aprendizagem ocorra em uma relação dialógica com os alunos. Ainda você viu que as atribuições pedagógicas do tutor correspondem às funções que auxiliam diretamente no processo de ensino e aprendizagem do aluno em EAD. Também viu que as atribuições gerenciais da tutoria são parte essencial da EAD, pois auxiliam de forma definitiva nas ações administrativas das instituições de ensino, produzindo efeitos importantes como a diminuição da evasão e a diminuição de conflitos entre os alunos e a instituição. Você também viu que o tutor tem um papel social fundamental na EAD, pois ele é o principal mediador da relação entre os alunos e a instituição, assim como por criar uma atmosfera comunitária e promover a integração dos alunos no ambiente virtual. Aqui no slide 24, você pode verificar as bibliografias básicas acerca dessa unidade. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula e eu te espero na próxima. Até lá!